E aí galera, bem-vindos ao Giroflu. Para quem não conhece, esse é o canal Giroflu, seu giro de notícias diário do Fluminense. Estamos aqui mais uma vez cobrindo notícias a respeito do Fluminense, falando, né, do momento que é maravilhoso e preparando, né, para o Mundial. A gente vai batendo papo. Quem quiser se inscrever, compartilhar para o seu amigo tricolor vai ajudar bastante, né, o nosso canal, o nosso crescimento, que ainda está no começo, mas a gente tem fé que vai dar certo. Esse canal vai crescer muito e mais, e nossa comunidade vai expandir. É isso aí, valeu. A gente vai comentar agora sobre o jogo recente que teve, né, entre o Fluminense e Santos, e dando um diagnóstico do que a gente acha, o que pode acontecer nessa reta final de Campeonato Brasileiro, bem como, né, já pensando lá na frente, em dezembro, que a gente já estamos em dezembro, final de ano chegando, que é o Mundial de Clubes, que é a competição mais emblemática, eu diria. Eu não sei se eu digo a mais importante, mas a mais emblemática, sem dúvida, no aspecto cultural, principalmente no cenário sul-americano. Porque se a gente for ver em termos de valores, eu digo que a Libertadores é mais importante. Porém, em termos culturais e históricos, o Mundial de Clubes, pelo menos a nível sul-americano, pelo menos até agora, não sei daqui a 2025, que vai começar o novo formato do Mundial, pode ser que ele se torne, né, um contorno, tenha um contexto que de amplitude que eu falo, que mostre ele como um campeonato realmente como ele deveria ser, que é algo parecido que ocorre com a Copa do Mundo, só que para clubes. Pois bem, voltando um pouquinho, o jogo do Santos, Fluminense jogando lá na Vila Belmiro, o Fluminense tinha um tabu, tinha vários jogos lá que eles iam, né, não conseguiam uma vitória. E o Fluminense foi lá, conseguiu, e para muitos é algo assim até controverso, porque, por exemplo, o Fluminense, ele não tem mais o que disputar, teoricamente, pelo menos a nível de posição, ranqueamento no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já está garantido na Libertadores, que era o objetivo que poderia ter. Tem também o fato que não tem mais como ganhar o título. Eu tinha até feito um vídeo recentemente comentando que de repente o Fluminense teria alguma chance de ganhar o brasileiro. Mas é claro que iria depender de uma série de fatores, combinação de resultados, e isso não aconteceu. Já nessa rodada, o Palmeiras ganhou, teve também a vitória o empate, na verdade, do Botafogo. E na rodada anterior também o Flamengo ter vencido já tirou também as chances do Fluminense. Então, o Fluminense só chega a 62 pontos se ele ganhar todas as partidas. Essa é a última rodada. Então ele já não passaria, não teria como ultrapassar o Palmeiras, ou seja, não dá para ser campeão. Porém, o Fluminense ainda é e pode ser e está sendo o divisor que pode definir o campeão e aquele que pode vir a ser rebaixado. E é por isso que muitos torcedores ficaram intrigados e até chateados com a forma que o Fluminense foi encarar esse jogo lá na Vila Belmiro. Porque o Fluminense foi jogar lá praticamente com o time reserva. Perdão. O Fluminense foi jogar praticamente com o time titular. Com exceção de um outro jogador, no caso Felipe Melo, parece estar com uma gripe. O Marcelo poupado. E o Samuel Xavier que também ele tá com problema no joelho, né? E está sendo poupado para tentar chegar no Mundial. Mas o restante dos jogadores era o melhor que o Fluminense poderia dispor naquele momento. Então eu diria que o Diniz não tem intenção alguma de poupar jogador. Ele nunca teve essa filosofia, a gente sabe disso. E no máximo que ele pode estar fazendo é uma rotação de elenco. O Cano, na partida depois, se eu não me engano, contra o Curitiba, na entrevista, ele falou que
o Fluminense já estava, né, em preparação para o Mundial. Muitos viram aquela fala dele no sentido de acreditar que o Fluminense já iria tirar o pé do campeonato, iria poupar jogadores e que não ia mais colocar os jogadores titulares nessas partidas. Mas não é isso que vem acontecendo. E inclusive essa partida do Santos é um exemplo claro disso. O Fluminense foi com o que havia de melhor, como eu acabei de falar, e surpreendeu a todos. E eu acredito que até a reta final do campeonato, essa vai ser a forma como o Diniz vai montar os times. Vai rotacionar o elenco para descansar um ou outro jogador e dando ritmo aos jogadores. Se a gente for ver de forma mais prática e até esportiva, é muito bom isso que o Diniz está fazendo, porque se a gente for voltar um pouco no tempo, antes da final da Libertadores, o Boca Juniors ele estava poupando o time, praticamente não jogou com o time titular. Não estou dizendo que isso necessariamente foi o fator culminante para que o Boca perdesse a final. Porém, o time jogou poucas partidas, o time titular que eu falo, com exceção de uma outra peça até a final. Eles jogaram poucas partidas, enquanto o Fluminense vinha jogando praticamente todas as partidas. E eu acredito que agora nesse momento eles estão usando o Diniz, né? Tá usando mais o time titular do que na época do Boca. Mas mesmo assim, o Diniz tentava montar o time próximo do ideal no Campeonato Brasileiro. E isso foi bom porque deu ritmo ao time. E agora eu arrisco dizer que o Fluminense está no melhor momento do ano. Inclusive, se a gente for olhar lá atrás em relação ao Campeonato Carioca, o início na Libertadores, na fase de grupos, onde o Fluminense estava avassalador. Mas eu acredito que o Fluminense está numa confiança e numa determinação que supera os melhores momentos lá do início do ano. E eu acredito que essa é a razão do Diniz montar o time dessa maneira. Até também pelo aspecto esportivo, profissional, que muitos veem como algo ruim, essa entregada, digamos assim. Porque ninguém vai entregar de mão beijada o resultado, então de maneira deliberada, até para não ficar feio, né? Mas eles poderiam tirar uma ou outra peça titular para de certa forma facilitar a vida do time que ele está jogando. E nesse caso, o jogo contra o Santos, uma derrota do Fluminense favoreceria o próprio Santos e prejudicaria o rival Vasco, entendeu? E o Vasco, ele havia perdido na terça-feira, tava aquele clima hostil e assim muita incerteza e até melancolia a respeito do resultado. Perdeu para o Corinthians, que também era um adversário a essa questão do rebaixamento. E aí o Fluminense vai lá e ganha de 3-0 em plena Vila Belmiro. Muitos criticaram, ficaram falando, o Fluminense não deve ajudar o Vasco já prejudicou o Fluminense em outras oportunidades, o próprio Flamengo também, na década de 90. E o Fluminense fez uma partida de almanaque, inclusive tem um gol, que é o gol do Arias, que é um gol típico de Diniz, uma jogada de pé em pé, poucos passes, o jogador recebia a bola e já ia tocando. Um gol lindo, foi tocando de pé em pé, só faltou praticamente o Fábio. Eu acredito que o lateral, eu acho que, não lembro agora, eu acredito que ele também participou da jogada, mas praticamente só o Fábio e talvez se eu não me engano tem um jogador agora que eu não tô lembrando que ele não participou do lance. Praticamente só o Fábio não participou da jogada. E foi um gol lindo. E mais uma vez o Cano fazendo um gol. Então o momento do Fluminense é mágico. Então não dá para criticar o fato do Diniz ter essa postura, entendeu? Em relação ao time. E eu acredito que em relação ao Palmeiras vai ser a mesma postura. Já
tem uma especulação de qual viria a ser a escalação. E se você olhar a escalação, mais uma vez, o que o Fluminense tem de melhor. Com exceção de um outro jogador que vai ser poupado, até porque o Diniz já tinha até dado uma declaração a respeito do jogo ser lá no Allianz e o fato de ser grama sintética. E nos últimos meses vem acontecendo, né, certas discussões a respeito da integridade física dos atletas que se submetem a partidas nesse tipo de campo. Inclusive em outros campeonatos, como a Premier League, campeonato inglês, é terminantemente proibido o uso desse campo, né, desse tipo de grama, porque há estudos e também indícios que esse tipo de campo, de terreno, ele é mais propício ao jogador ter algum tipo de lesão. É claro que a gente está falando isso de um cenário ideal, onde os campos são perfeitos, são sim, praticamente sem defeito na grama, sem buraco, o que não é o caso do Brasil, porque se a gente for ver, no Brasil tem muitos campos ruins, grama sem uma uniformidade adequada, enfim. E será que isso também não é prejudicial para a integridade física dos atletas? Porém, a gente tem visto, pelo menos no Campeonato Brasileiro, uma crescente adoção por parte dos clubes no uso desse tipo de grama. Tem o campo do Palmeiras, que é o estádio do Palmeiras, a Allianz. O Botafogo colocou também no estádio do Nilton Santos, o Engenhão. O estádio do Atlético Paranaense também tem. E por aí vai. Também tem se falado que o novo estádio do Atlético Mineiro terá esse tipo de grama sintética e praticamente vai só aumentando a adesão por parte dos clubes quanto a esse tipo de gramado. Mas voltando ao jogo do Palmeiras, mais uma vez não espero que o Diniz vá poupar o time ou que vá amolecer para que o Palmeiras ganhe e prejudique o Flamengo. Muitos têm até recordado lá de 2012, quando o Fluminense jogou... 2012 não, perdão, 2010, quando o Fluminense jogou com o Palmeiras. Estava disputando aí com o Corinthians. E aí o Palmeiras, muitos falam que teria entregado a partida para que o Fluminense ganhasse e tivesse alguma vantagem sobre o Corinthians, né? E a gente sabe que Palmeiras e Corinthians são eternos rivais, eles não conseguem nem manter uma conversa, né, formal. E muitos falam que o Palmeiras teria facilitado a vida para o Fluminense naquela partida. Mas, sinceramente, eu acho que vai ser um grande jogo. E o Fluminense vai tentar, sim, beliscar um resultado que pode surpreender. Eu posso falar por mim. Não sei quanto a vocês. Eu preferia ver o Palmeiras campeão. Porém, se o Flamengo for campeão devido ao resultado favorável do Fluminense em relação à derrota, né, do Palmeiras, eu não vou ficar triste, né? Porque eu vejo isso como uma construção de um momento que pode nos levar ao título do Mundial. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Vai ser algo assim, assim sem precedentes. Porque o Fluminense até na semifinal vai encarar um adversário fortíssimo. Ou provavelmente pode encarar esse adversário, que é o Al Ittihad. E na final tudo indica que o Manchester City pode chegar também. E será um confronto assim absolutamente difícil. A gente vê nos jogos da Premier League, o Manchester City, ele enfileira adversários que não conseguem fazer frente. Olha que a Premier League tem times assim de poderio financeiro absurdo e com grandes elencos. E mesmo assim, eles não conseguem ser tão competitivos. Teve agora o jogo contra o Liverpool. Aí terminou empatado, mas foi um jogo assim que você não via uma superioridade do Liverpool. Então tem um esboço do que ele poderia vir a ser a ganhar aquela partida. Enfim,
é isso. Acho que o torcedor não deve se chatear com essa postura do Diniz, até porque é esse tipo de postura que nos levou ao título da Libertadores. Essa postura de vitória fluminense, de sempre procurar vencer, de mostrar o melhor, buscar o melhor resultado. E tudo isso é consequência. Tudo que estamos vivendo hoje é consequência desse tipo de maturidade, desse tipo de pensamento. Então o torcedor deve apoiar o Diniz, deve apoiar o time e terminar esse campeonato de forma tranquila, terminar de forma assim, em paz consigo mesmo, porque qualquer coisa que fique um pouco estranha, o pessoal vai ficar falando besteira, embora que também não vai agregar em nada a nossa preparação, que agora é o Mundial. Então é isso. Vou fazer outros vídeos em relação a uns assuntos aí, com relação a transferências de alguns jogadores, que é algo inevitável, né? Diante daquilo que o Fluminense produziu esse ano. E é uma realidade até de times de poderio financeiro, como o caso do Flamengo, que vendeu quase toda temporada, vende pelo menos 1 ou 2 jogadores. E é esse o seu Giro Flu, o giro de notícias do torcedor tricolor. Saudações tricolores.